Olá, meu nome é Gabriel Simões. Hoje estamos aqui fazendo um quadro especial de Dia dos Namorados, no caso deles e delas. E hoje eu vou entrevistar um casal que vocês já conhecem, que são meus pais, a Patrícia e o Alan. Ei! Olá! Olá! Que bom estar aqui, obrigada. Na verdade, é o caso delas e nessa semana é delas e Deles, deles. Sim. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre Dia dos Namorados. Então, para começar, eu queria saber qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram um do outro quando vocês se conheceram? Fala você primeiro. A impressão que eu tive dele foi assim, nossa, que gatinho aquele ali do outro lado da rua. O Alan estava com um amigo na noite de 31 de dezembro, preparando para subir lá para o Réveillon. E eu vi ele chegando, ele lá do outro lado da rua, eles estavam lá arrumando um carro, e eu falei, nossa, mas que menino bonito, menino, porque eu tinha de 13 para 14 anos e ele tinha 17 anos, era um galã. E eu, conta E eu. qual foi a impressão que você teve a meu respeito na hora que você me viu. Você, quando a gente estava preparando o carro, a gente falou, gente, mas era eu mais dois amigos, falei, mas nós vamos no Aldo Afonso Pena, né, passava a virada do ano, mas vai só nós. Olha que meninas ali, bonitas do outro lado. Quis meninas ou que menina? A princípio, quis meninas. Ah, Olha aquela de cabelo pretinho lá, como ela é lindinha. Quem anima a ir lá convidá-las? Ninguém quis ir, mas eu lustrei o rosto e fui. e me E, ganhou. e fui surpreendido, né? Ah, O brilho dela, quando eu a vi de frente a frente, era mais bonito do que quando eu a tinha visto de longe. você viu Foi que ali onde romântico seu pai? tudo começou, né? Nunca Uma, mais me largou. como diz, né? A química. Então, nisso, vocês lembram qual que foi o primeiro encontro de vocês? Qual que foi o nosso primeiro encontro? O nosso primeiro encontro foi no cinema. Eu acho que aí você me levou para assistir, você me convidou para ir no cinema e assistir Los Lobos. Não, La Bamba. La Bamba. Los Lobos era o A nome da banda. música, né? Era. A Patrícia só podia sair com as primas. Aí foi Então foi todo todo mundo mundo. pro cinema. É. Na época era o Cine Paládio, na rua Rio de Janeiro. Esse homem é nostálgico demais. E essa música, toda vez que toca, eu ouço tocar, que raramente toca nos rádios, eu lembro desse dia. Lá, 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 bamba. E como foi o pedido de namoro de vocês? Vocês lembram disso? Você me pediu em namoro? Eu acho que foi uma Acontecendo? acontecendo, né? Eu lembro de quando eu fui pedir os seus pais, né? Para namorar. Mas aí já tinha andado, né? Porque quando a gente se conheceu, de 13 para 14 anos, a gente não namorou. A gente tinha uma paquera, né? Que chamava. Hoje vocês paqueram? É um paquerar, né? Que você sabe. Algo assim. Hã? E, e então a gente ficou até. Como eu morava em outro estado, então a gente namorava nas férias, tinha esse namoro aí. E quando eu voltava, às vezes eu demorava 1 ano, às vezes demorava 2 anos, e aí a gente voltava com a nossa paquera, nosso namoro, assim, que não era um namoro muito firme. Mas só quando eu fiz 18 anos que eu vim morar em Belo Horizonte, que aí o seu pai, que aí a gente firmou um namoro, de verdade. Quisemos oficializar, né, o namoro. É. Porque o namoro era muito por carta também, né, naquela época. Você escrevia hoje para a carta chegar daqui 20, 30 dias, na cidade de Ariquemes, Rondônia, né? E às vezes por telefone. Eu lembro que a telefonista ligava lá para casa às 7 horas da manhã e falava, ó, Patrícia de
Ariquemes, Rondônia vai ligar para você às 7 horas da noite. Eu falei, tá bom, vou ficar esperando. Mas sabe o que que era legal? Que quando a gente ficava assim uns 3 meses namorando. E aí eu ia embora. E aí eu ia embora muito triste. E eu chorava, eu falo que eu chorava um mês de saudade dele. E a gente ficava escrevendo cartas, não ligava, era muito difícil ligar, porque não tinha um telefone, acho que a gente nem tinha telefone em casa. Você tinha que ir num posto para poder ligar. O Alan eu lembro que tinha telefone em casa, mas onde eu morava não tinha. E aí, seu pai escrevia umas cartas tão bonitas, né? Sempre foi muito romântico, né? E então, aí depois a gente ficava 1 ano, 2 anos, às vezes, sem se ver. E aí, na hora que eu voltava para as férias, estava a gente de novo no nosso namoro. Né? E E- as cartas... teve uma vez que a Patrícia escreveu uma carta que eu falei, mas essa carta não é dela, não, porque a letra era outra. Ela tentava impressionar até na letra. Eu pedia, eu não lembro desse caso aí, mas pelo que o Alan me contou, eu acho que eu devo ter pedido a alguma amiga minha que tinha uma letra mais bonita que a minha para poder escrever para ele. Não tinha chat GPT, né? Então, vamos escrever com letra e quer ver que foi uma carta Inspiração. toda poética, né? E o pedido de casamento, vocês lembram como é que foi o momento? Vamos vai- voltar ao pedido de namoro, né? Pro seu pai, a oficialização. Ele quer contar como é que foi o namoro. Vai lá. Antes eu fui oficializar meu pedido de namoro com o pai da Patrícia lá em Rondônia. Vamos nós dois de ônibus para Rondônia. 48 horas ininterruptas. 2 dias. Só motorista de ônibus, trocaram 6 no meio do caminho. Era uma época que não tinha ônibus da rodoviária, tinha que pegar um ônibus na rodovia, e o ônibus seguia viagem, e chegava uma hora que eu falava, gente, esse ônibus vai cair no universo, porque tá rodando, rodando e não chega a lugar nenhum, mas o destino estava lá. Custamos, mas chegamos lá em Rondônia. O pai da Patrícia foi nos receber na rodoviária que a princípio parecia uma rodoviária de filme americano, né? Aquela cidade do oeste americano. Abandona. Falei, gente, será que vai dar certo isso? E foi indo e criei coragem. O pai da Patrícia muito rígido, né? Muito duro. Tive que tomar muito cuidado para oficializar esse pedido para ele. Mas no final deu tudo certo, né? Ainda bem, né? Depois de andar 3.000 quilômetros. Cheguei na casa dele, tinha armas penduradas na parede. Falei, tá bom. Era em Rondônia, gente, Pantanal. Rondônia. Então era comum, né, a casa ser assim. Tinha que mostrar coragem. E foi um gesto de coragem mesmo, ir até lá. Aí E papai deixou. Deixou. Ah, E a gente vai pro casamento. pedido de casamento. Depois de acontecido isso tudo, a Patrícia retornou para Belo Horizonte, né? E depois os pais dela vieram também para Belo Horizonte. E a Patrícia, numa pressão psicológica e numa chantagem emocional, falou: Foi! meus pais não se adaptaram em Belo Horizonte, eles vão voltar para Rondônia. Ai, eu não lembrava disso, não. E se você não... Se a gente não for casar, eu vou voltar com eles. Eu sabia que era pura chantagem. Olha pra você ver, você não sabia dessa história? Nem eu estava lembrando disso, quer dizer que foi por isso? Foi por isso, eu falei, Patrícia, Olha que absurdo. condições financeiras não estão num bom momento, mas podemos sim alcançar esse propósito aí. Naquela época, a gente vivia num tempo em que, mudando um pouquinho, a inflação chegava a 5.000%. E o que tem? Eu falei, nós temos, o que nós podemos é unir nossa vontade e desejo de casar. A questão financeira a gente pensa depois. Olha,
esse trem não tá bom. Agora que eu lembrei que eu dei uma pressão nele para ele poder casar, falando que se ele não casasse, eu ia embora com os meus pais. Mas eu Não, gostei foi da por isso que você pressão. casou comigo. Ah, ainda bem, consertou. Aí você me pediu em casamento. Não, fui eu que te pedi, então, né? Você viu, Gabriel? Quem pediu o quê? Aí nós decidimos nos casar. Decidimos, né? Eu decidi casar com ele. Não, eu decidi que você ia casar comigo. Né? E foi assim, né? A gente Aham. Então não ajoelhou com anel nem nada, não. Foi mais na hora. Ai, meu Deus, eu quero um trem desse. não é, mas assim, culturalmente, né? A gente vem de uma cultura um pouco machista que não me permitiu chegar a esse nível, mas ela sabia, né, que as próprias cartas que eu escrevia para ela era só ela que lia. Eu não sei se ela mostrava para alguém, mas Para ali, todas as minhas amigas. era a forma de eu me expressar, né, do fundo do meu coração para ela. Ele tá querendo, você viu, né, Bi? Ele tá querendo se redimir depois que ele falou que ele casou comigo porque eu falei que meus pais iam embora. Aham. Isso aí foi a memória afetiva. Então vocês tiveram quantos anos de namoro? De namoro, Dos 14, 13 para 14 até os 21 que a gente casou. Que eu casei. são 7 anos, né? De 6 para 7 anos. E de casamento são quantos? Casamento 32. 32. Então, nesses anos todos, o que vocês acham que fez o relacionamento de vocês dar certo? Vamos ver o que ele vai falar agora, que ele vai ter que... Eu acho que foi nós sustentarmos um ao outro mesmo, porque a Patrícia, os pais dela moravam em Rondônia, né? Eu perdi minha mãe cedo, cedo assim, logo depois que nós casamos. E a gente tinha que se virar sozinha ali, a Patrícia não tinha a mãe perto para estar, né, buscando ali Se intrometer conselho, ali tudo. intrometendo. Olha só, seu pai hoje tá que fala, né? Eu tô Não. gostando de ver. E nós fomos nos sustentando um ao outro, né? A gente tinha os mesmos anseios, os mesmos gostos e vieram Os mesmos gostos a gente não tinha. A gente foi adaptando. adaptando. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente tá investindo e escolhendo todos os dias, escolher estar junto. E aprendendo a conhecer um e o outro, aprendendo a conhecer as diferenças um do outro. E eu acho que, sabe aquela história, Gabriel? Se você chegar e perguntar assim, mãe, você já pensou em separar do meu pai alguma vez? Eu vou falar, nunca pensei em separar do seu pai. Mas assassinato eu penso todos os dias. Me vinguei, assassinato. O que o Gabriel perguntou? O que sustentou o casamento até hoje, né? O que fez vocês darem certo? Acho que Então, foram as nossas diferenças, inclusive. Porque hoje eu vejo assim, como que eu pareço com seu pai em muitas coisas e vejo também ele se parecendo comigo. Nas atitudes, né, Al? e voltando um pouquinho lá, né, de como foi a nossa decisão de casar, o pedido de casamento, eu vi que, assim, a Patrícia, pelo que eu já conhecia dela, independente do que acontecesse, ela ia ser minha companheira, ela ia estar comigo. Falei, olha, se é a pessoa que eu quero casar, é uma menina bonita, Cabelos pretos. quer casar comigo, e acredito que vai comigo aonde eu for, não tem por que eu ficar prorrogando, né? E olha, e a gente não pode deixar de falar que então a gente caminhou esse tempo todo, né, de namoro, de casamento. E eu lembro quando eu fiz 30 anos, a gente foi convidado para poder ir num acampamento de casais. E eu falei, gente, eu tinha vontade de ir num negócio desse, da igreja, né? Eu tenho vontade de ir. Foi uma prima que convidou.
E custei fazer o Alan aceitar aí, mas a gente não tem problema no casamento, para que nós vamos? Falei, ai, Alan, eu tenho vontade de conhecer. E a gente foi e saímos dali com outra visão. A gente saiu dali sabendo que realmente era a aliança, sabendo o quanto que Deus tinha que estar no casamento da gente. E a Para partir o nosso daí, conceito, né, a nossa percepção, o casamento era bom, mas depois nós vimos que sim, com sim, Deus o casamento ficou muito melhor, melhor ainda, né? E quando a gente entrega nosso casamento, né, à vontade de Deus para as nossas vidas, renova tudo aquilo que a gente tinha achava que era bom ou que era ruim, Deus traz um renovo para aquilo tudo. E o acampamento ele tinha uma frase que era interessante, que é, não há casamento tão ruim que não possa ser consertado e nem tão bom que não possa ser melhorado. E o uhum, nosso, graças a Deus, foi melhorado. isso mesmo. Mas então é isso, a gente, na hora que você pergunta, às vezes eu brinco com ela, falo assim, será que se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, no nosso casamento, a gente já está casado até hoje? Não sei, porque é tanta influência ruim, né, que a gente recebe, que se a gente não tivesse firmado nos propósitos de Deus para a nossa casa, talvez a gente nem estaria juntos. E eu acho que o que foi fundamental para a gente também foi essa questão da gente ter convertido num acampamento de casais, aí a gente começou a trabalhar com casais, aí a gente começou a entender a palavra de Deus para o casamento e começamos a Aplicar, né? aplicar isso na nossa vida. E isso fez toda a diferença, toda. Então, a gente está aqui hoje com essa aliança aqui, né, Ala, de quase 40 anos juntos, né? Já tem mais de 40 anos juntos, mas com Jesus, que foi aonde Firmado, né? a gente firmou o nosso casamento. Glória a Deus. Então, o que que faz hoje vocês ainda escolherem um ao outro todos os dias? Um querer agradar ao outro, O que né? faz eu querer escolher que E aonde que eu vou achar um outro Alan? Aonde, Gabriel? Eu escolho ele todos os dias, porque o Alan é um marido que serve a sua esposa, serve. O que você pode falar do seu pai a respeito? Eu sei que você que está entrevistando a gente, mas seu pai não é um homem que serve a família? Sim, aquela pessoa que quando você viaja, você volta para casa, ele fez o tanto de reforma lá que você tinha pedido para ele fazer já, né? Ele gosta de surpreender, né? E, eu acho que é isso que faz eu escolher seu pai todos os dias, sabendo que ele foi a melhor escolha que eu fiz e faria todos os dias. e a gente tem que registrar, né? Tem que estar sempre registrando as nossas, a nossa vida, né? Porque esse registro de fotografia, no caso, que estou falando, Trazer à memória aquilo que te trazer dá a memória. esperança, né? Uhum. Uhum. Eu tenho muita fotografia numa época em que não era comum, né, tirar fotografia. Eu tenho muita fotografia minha da Patrícia jovem. Eu sempre gostei muito de imagem, de filme. E quando a gente revê essas imagens, essas fotos, a gente se alegra e quer continuar praticando aquela ali, praticando o que eu falo é namorando, trazendo sempre o namoro para o nosso relacionamento, sempre a convivência ali de casal, um agradando ao outro, um se dedicando ao outro. E nós temos um dia, né, Patrícia? Nós temos um dia para nós, uma sexta-feira, que nós dedicamos a nós dois, Como que né? chama, Gabriel, você sabe? A sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você lembra dessa questão nossa da gente ter o nosso dia quando você era mais novo? Eu lembro que vocês sempre falaram disso. Sexta-feira da paixão, que era o dia que vocês tinham destinado um pro outro. Uhum. E o que você achava disso? Ah, eu acho bacana ter esse tempo, assim, um dia específico para isso.
Sabe o que que eu lembro? De você pequeno falar assim, eu não lembro da forma que você falava, mas eu lembro de você falar assim, vocês vão sair hoje? Sabe? Porque você já sabia que esse dia era um dia que a gente tinha para nós. Então eu me lembro de você perguntar se a gente ia sair. A gente tinha o dia da família, né, Arabi? Que a gente fez algum. A gente não conseguiu fazer por muito tempo, mas a gente teve algum tempo de dia da família. Você lembra também? Lembro. Não era bem bacana? Uhum. E você vai implantar isso na sua família? Dia Quem da sabe? família era McDonald's, Pizza Hut. Era. E se vocês pudessem reviver algum dia do relacionamento de vocês que já passou, qual seria esse dia ou esse momento especial? Reviver? É. Eu acho que seria, no meu caso, o dia do casamento. Porque eu gostaria de fazer de novo e fazer melhor no dia do nosso casamento. Você viu, né? Nós podemos fazer. Tem bodas. Nós já Ah, fizemos. Nós já pra que eu fizemos. fui falar? É. Vamos fazer essa bodas. Ele vai ter que me pedir em casamento assim, né, Bia? Ajoelhando. É, que não pediu da última vez, Não agora tem que... pediu. E eu quase que eu ajoelhei, pelo que eu vi aqui, eu falei assim, era eu que ia ajoelhar. Ô, gente, como vocês dois são muito parecidos, tá muito engraçado. Eu olhando para um e para outro, vendo como é que vocês se parecem. Não, porque eu, no dia do casamento, pra mim tava tudo normal. No dia do meu casamento eu tava lavando o carro e tal. Só que na hora lá, que caiu a ficha, né? Eu lembro que corria, eu era muito mais magro, corria uma água aqui na minha coluna. E O descia aquela água suor dele, escorrendo. de tipo assim, tô casando, não tô Gente, e acreditando. agora? É isso mesmo? Né? Aí, esse momento eu queria reviver. E agora com outra forma, com mais leveza. Né? Reviver o dia do casamento, né? Eu queria reviver o dia do pedido do casamento, que eu não tive, que eu quero ter esse dia do pedido do casamento, Uai. Bia, era isso. Então vai ter que ter agora, né? É, Quando que é a próxima boda de vocês? acho que é Uai. 30, não, nós já fizemos 32, eu acho que é 40, né? Ou 50. Então vai demorar ainda. Não, a gente pode fazer qualquer época, né? Todo ano tem boda. Você pode decidir qual boda você quer celebrar. Hashtag fica a dica. E o seu dia que você gostaria de reviver? Esse do pedido do casamento, Ah, tá. Seria ele também, então. me pedirem em casamento de novo. Não, ele nunca me pediu, então tem que pedir em casamento, é isso. Entendi. Vou ter que trabalhar para isso, então. E uma outra pergunta. O que que significava amor para vocês quando vocês tinham uns 20 anos? E o que que significa amor agora? Para mim, era muito. Não sei se eu posso falar assim, uma posse, sabe? Não, eu quero estar com ele é meu, eu não quero dividir ele com ninguém. Acho que era meio, né, Aralho? Acho que eu era meio possessiva, assim, de achar que o amor era isso. Uma coisa. Eu acho que deve ser a paixão, né? Que aí você quer estar com a pessoa o tempo todo, sem querer dividir essa pessoa com outras pessoas. Hoje é uma coisa muito mais leve, muito mais gostosa. Eu não preciso forçar estar. Hoje a gente está junto o tempo todo, mesmo não estando juntos. Eu vejo mais leveza nesse. Deve ser o amor maduro, né? É muito bom esse momento dessa convivência com esse amor, que não é aquele amor da paixão lá atrás. Deu para entender? Deu. Amor. Naquela ocasião, o amor para mim era você escolher a pessoa que você queria estar e amá-la, né? Como uma questão de relacionamento mais aprofundado mesmo. Mas hoje eu vejo que o amor é mais do que isso, né? O amor é mais profundo e o amor hoje também é muito decisão, né? Eu decidi
que eu quero amar a Patrícia sempre. Eu decidi que o nosso amor tem que estar sempre sendo alimentado, né? Aí, junta a decisão de você querer amar com a profundidade disso, né? O amor vinculado a eu querer agradá-la, agradar a ela, satisfazer ela e, igualmente, trazer Deus para a nossa vida, né? O amor de Cristo para as nossas vidas, juntando ao nosso amor, forma o cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade. Isso aí. Então, a profundidade hoje do amor mudou, né? Antes era mais superficial, era o amar, minha namorada, eu a amo, aquela coisa mais... Era mais agressivo esse amor, né? Era assim, de meio de posse mesmo, né? Não era... Buscava, assim, era mais... Não era tão profundo no coração, vamos dizer assim. Ah, gente de Deus, não era profundo? Não, o sentimento de estar com Ah, você ah. era, né, era de tremer, mas a Viu? definição, Tremi. Ai, a isso aí palavra era bom. amor, Isso aí era bacana, sabia? O quê? Você sentiu um frio na barriga, né? Isso é muito gostoso. Eu senti os fios na barriga. Né? Esse frio na barriga é muito bom da pessoa pôr a mão em você, você sentir, sabe? Assim, aquele trem gostoso. É bom demais. porque era mais uma junção, né, de sentimentos. Hoje a gente consegue separar mais. É. Era amor com paixão, com vontade de estar junto, com saudade. Hoje prevalece o amor, que de toda forma abrange isso tudo, mas de forma mais profunda. É o querer o melhor para o outro. Não é você pensar em você. Você pensa no outro. Você quer... Sabe aquele negócio que você come uma coisa gostosa e pensa assim, nó, deixa eu guardar um pedacinho pro Alan. Você está num lugar bom e você fala assim, não, por que o Alan não está aqui? Não, por que eu não... Né? Você fazer uma viagem pensando no outro, como que seria muito melhor se o outro estivesse ali com você. É Bom, isso. E para finalizar, então, o que que é uma coisa que vocês acham que tanto eu quanto a minha irmã deveríamos levar para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, aprendendo com o de vocês? É a sexta-feira da paixão. Uhum. Não, eu acho que vocês mesmos, responde para mim. O que você vê hoje que você pensa assim, eu gostaria de levar para o meu casamento isso dos meus pais? Aí eu te respondo. Pode responder primeiro, depois eu. Não, eu queria que você respondesse primeiro, né? Eu acho que é o investir mesmo, é o não desistir. É pensar assim, eu entro para um casamento e eu não tenho a opção de desistir. É a persistência mesmo, não é? Exatamente. Valores, né? A gente saber que nós somos família de fato, que um tem que, de alguma forma, auxiliar o outro, estar junto numa caminhada ali, rir junto, chorar junto, porque isso fortalece, né, a família. E esse conceito de família, eu acho que muita gente tem diferenças de conceito de família. Mas eu acho que a família, a princípio, somos, no caso, eu, a Patrícia, você e a Dani. Nós temos que sustentar um ali ao outro. Agora, quando chegam os agregados, aumenta a família, né? No caso, agora nós temos o Gerê, nós temos a Bia, temos o Gerezinho, e a família vai crescendo, né? E Daqui a pouco a gente tem a varoa, né, Bi? Mantendo esse elo, né, que mantém unida a família, é a união, né? E uma coisa também que eu acho que vocês precisam levar, e eu creio que vocês aprenderam isso com a gente, é o respeito. A gente se respeita.
Então, o casamento, ele precisa desse respeito entre o casal, sabe? É a honra, é um honrando o outro, mas principalmente um respeitando o outro. E você, fala pra gente, o que você gosta do nosso casamento, que você acha que é um exemplo para você? Acho que uma coisa que eu penso agora é que vocês estão dispostos a sair da zona de conforto um pelo outro. Assim, alguns exemplos disso, acho que posso citar, por exemplo, você que começou a andar de moto com meu pai, porque meu pai começou a animar isso e te chamou e você foi também. Hoje em dia você ama andar de moto com ele, né? E meu pai também abriu mão, saiu da zona de conforto, começou a ir em um tanto de evento com você agora para te acompanhar nessa vida aí de exclusiva que você tem, né? Então esse é um exemplo que eu vejo muito em vocês também. Ah, que bacana, É. né? E é verdade, Bi, você fez uma leitura boa disso, né, Alan? Às vezes vai para agradar, né? Para agradar, é. Mas quando você fala a questão da moto, eu não era uma coisa que eu tinha pensado, nunca tinha pensado em fazer. E quando ele falou, eu falei assim, como assim? Andar de moto? E eu abri meu coração para isso. Aí vem a questão de você pensar no outro, mais do que em você. Pensei nele e falei, tá, tudo bem. E comecei aí. Hoje eu gosto mais do que ele. Né? E os eventos, você também gosta mais do que eu, não gosta não? Nem tanto. Mas eu vou participando. Né? É sempre bom estar com você, independente do evento. E isso, Bi, também é muito importante a gente respeitar o momento de cada um, sabendo que eu, por exemplo, eu estou no momento que a Dani já casou, você já não depende tanto da gente, né? Você chega em casa e fala assim, o que que tem para janta hoje? Fala assim, não sei, né? Porque eu não estou em casa. Mas principalmente seu pai respeitar esse momento, que eu quero estar junto com as minhas amigas também, né? Isso eu acho que é uma fase muito gostosa do casamento, de você estar vendo que o outro tá mudando de fase e você respeitar, né? Não tem problema. Como eu falo assim, você acha que eu vou? Vai. Ou às vezes eu falo assim, Alan, eu não acho que eu não quero ir. Aí ele fala assim, não, vai ser bom para você. Então isso é muito gratificante, ele me apoiar, porque se ele não me apoiasse, imagina como que ia ser ruim, né? E ele me apoia também, eu sei que é porque ele não vê problema nisso. Isso foi E, construído, né? Ao longo do tempo, gerou confiança, gerou segurança. E eu nunca quero decepcionar a sua mãe. Eu nunca quero fazer nada que a desagrade. Então, sempre que pode vir alguma coisa que eu venha fazer que possa desagradá-la, eu não faço, porque eu vejo que ela não merece. que Né? fofo, né? Ela depositou em mim toda a confiança e eu não quero desapontá-la nunca. Né? E ela se dedica muito ao nosso casamento, à nossa família. E a questão de não decepcioná-la me mantém atento a sempre estar alimentando o nosso casamento. Amém, que fofo. Tá vendo? Aprende com seu pai. E é tão gostoso a gente tá envelhecendo juntos, né? Eu tenho o exemplo do seu pai quando eu adoeci. Você lembra, né? Você deve lembrar o quanto que seu pai cuidou de mim, né? O quanto que ele foi forte de estar ali trocando os curativos dos meus pontos, como que ele ficou firme e como ele se dedicou com todo o amor comigo, de ir em todas as consultas, de estar presente. Eu lembro que o médico ainda falou para ele assim, você está de parabéns, ele chamava de chefão, né? Você está de parabéns, chefão, porque muitos maridos nem aparecem por aqui. E você vem em todas as consultas com ela. E isso tudo foi construído juntos. Isso tudo é porque a gente decidiu, né, ser bênção na vida do outro, servir um e o outro.
Eu acho que é o mais importante, é isso. Não é que o nosso casamento Não é é perfeito, só não. Não é perfeito, não. possível. Nosso casamento não é perfeito, não. Né? Eu O achava nosso que casamento era. não é perfeito, mas é mais legal. É uma música, né? Tem uma música que é assim, né? Não existe família perfeita, mas a minha é mais legal. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que todos os dias a gente tem que perdoar, todos os dias a gente tem que escolher um outro para a gente ir construindo dia após dia um relacionamento até que a morte nos separe. Exatamente. Então, é isso. Muito Gostou de conversar com seus pais? Perguntar, a gente falou alguma coisa que você não sabia? muitas coisas não sabia. É bom aprender mais sobre o relacionamento de vocês. Então, foi bom o nosso tempo aqui. Obrigada aí pela sua participação e a gente amou estar aqui com você. Bom. Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Tenha um bom Dia dos Namorados e até a próxima edição. Beijo, 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 beijo. Terminando.